Dramaturgia coletiva do inconsciente excitado. Essa é a definição de um parapsicólogo sobre as reuniões mediúnicas. Pois é, vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre psicanálise e espiritualidade. É um vídeo interessante para você que é estudioso da psique, da mente humana, para você que gosta dos assuntos ligados à transcendência, tá certo? Antes de tudo, eu queria agradecer a todos que estão inscritos no canal, que estão participando, interagindo. Muito obrigado, tá certo? Então, esqueçam de ativar o sino das notificações. Se você está chegando agora no canal Espiritualidade Agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um canal que fala sobre vida, sobre espiritualidade, transcendência, uma perspectiva de nos compreendermos seres espirituais, né? Que estamos vivendo uma experiência terrena e aqui na Terra não deixamos de também ser espirituais, mas estamos dentro de um corpo físico e vivendo algumas circunstâncias, adquirindo experiências, tendo algumas vivências para o aprendizado, né? Vivendo experiências. Pois é, diante disso, nós concebemos uma espiritualidade que se vivencia no agora. É a única espiritualidade que pode dar certo. É a que se vivencia no agora. Não é para o amanhã, nem é para falar só do passado, falar do ontem. O que importa é o agora. O que existe de fato é o agora. Portanto, espiritualidade agora é mais do que um canal do YouTube. É uma concepção para o viver. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por gentileza, não esqueça de ajudar o canal compartilhando os vídeos com seus amigos, grupos de WhatsApp, enfim, e pedindo mesmo para que eles possam colaborar. Esse é um pedido nosso, esse é um pedido meu, humildemente, para que você que esteja assistindo esse vídeo possa compartilhar os vídeos, possa ajudar na divulgação e também solicitar seus amigos que possam inscrever-se no canal e deixar o like, enfim, contribuir para que o próprio YouTube possa também indicar o canal para mais pessoas, ok? Dito isto, vamos ao que interessa, né? Eu sou um terapeuta, hipnoterapeuta, sou médium, né? E sou um estudioso da psicanálise, dos estudos da psicologia analítica e da psicanálise, né? Então, dentro disso, quando a gente recorre a o pai da psicanálise, Freud, quando a gente recorre a Jung, a gente tem muitos ensinamentos. E dentro desse estudo eu percebi que há uma conexão, há uma interatividade intrínseca entre a psicanálise e a espiritualidade. Algo que para muitos é impossível ou parece ser impossível, né? Na realidade, para as pessoas que acham isso impossível, é na realidade por uma falta de aprofundamento nos estudos ou por uma visão de crença religiosa que impede você ir mais além, aprofundar os seus estudos e enxergar algo que é óbvio. Então, diante disso, eu quero dizer a vocês que, por exemplo, existe hoje uma corrente chamada de psicanálise cristã. Eu acho isso um absurdo total. É um absurdo total, eu acho isso uma coisa totalmente desnecessária e é uma coisa até que faz vergonha, é vergonha alheia, né? É vergonha alheia, porque não há necessidade disso. Psicanálise cristã, então daqui a pouco vamos criar psicanálise budista, psicanálise espírita, psicanálise Hare Krishna. Isso é uma coisa totalmente sem necessidade, né? E é uma coisa de gente, infelizmente, fanática, gente que coloca sempre a religião no meio e isso embanana tudo, isso dificulta muito. Dito isto e feita essa crítica pontual a essa coisa de psicanálise cristã, isso é uma coisa ridícula e sem nenhum fundamento. O que existe é a psicanálise, não tem essa de psicanálise cristã, psicanalista, psicanálise, ok? Então, dito isto, a psicanálise ela se funde com a espiritualidade de uma maneira muito intrínseca. Basta a gente analisar de que quando está você fazendo uma análise, não é? Quando você está buscando a análise com o psicanalista, você vai falar e você a perspectiva de Freud é que a psicanálise é a cura pela fala. Quanto mais você falar, melhor. Por quê? Porque ali se manifesta o inconsciente.
Não só o que é dito é levado em consideração, mas principalmente o que não é dito, ou seja, o que fica nas entrelinhas, o que sugere ao psicanalista é um caminho, um caminho. E esse caminho é pelo inconsciente, pelo que não é falado, pelo que não é dito. E a psicanálise, portanto, é essa cura pela fala, quer dizer, pelo que é dito, e também pelo que não é dito diretamente, mas é dito indiretamente, fica nas entrelinhas, é aquilo que está escondido por trás da fala. Sempre há algo que não é dito, mas que está ali no processo, né? Então, a cura pela fala é justamente esse processo que Freud buscou de analisar de que quando você vai falando, elaborando, falando, conversando, você vai trazendo elementos também importantes do inconsciente. Quando a gente escreve um texto, a gente faz aí, as pessoas que gostam de fazer seus diários, escrever como foi seu dia, e tem uma prática muito grande de escrever todos os dias, enfim, de relatar experiências do dia, vivências, né? Ali está o inconsciente também. O inconsciente vai se manifestar na escrita, o inconsciente vai se manifestar na fala. E aí a gente pode fazer já essa ligação, né, com a espiritualidade, por exemplo, com o processo de que, para o espiritismo, por exemplo, é muito importante a comunicação dos espíritos nas reuniões mediúnicas, né? E essa comunicação se dá através dos médiuns. Quem são os médiuns? São os intermediários desse processo. São aquelas pessoas que são colocadas, né, que têm uma conectividade com os espíritos, que fazem a ponte entre encarnados e desencarnados. São os intermediários. Ficam no meio do processo, são os médiuns, ok? Então, dito isso, esses médiuns, quando trazem as mensagens dos espíritos, eles também manifestam nessas mensagens a sua parcela anímica, a parcela da própria alma desses médiuns, a parcela da própria alma. E quando a gente diz a parcela da própria alma, entenda a parcela do seu inconsciente, ou seja, a parcela do inconsciente de cada médium desse. Essa manifestação, tanto pela psicografia, a escrita, como pela psicofonia, o que popularmente as pessoas, no senso comum, entendem como a incorporação, né? Há aquele processo da incorporação, não só o espírito desencarnado fala, mas há também um processo de sair alguma coisa do próprio médium, assim como também na escrita, nas psicografias, tem muito animismo, muito a presença da própria alma, da própria mente, do inconsciente se manifestando também dos médiuns. Inclusive, há comunicações que são unicamente anímicas e que muitas vezes se atribuem a espíritos desencarnados. Na realidade, não são espíritos desencarnados, é a manifestação do inconsciente, é a manifestação da própria alma de cada um deles. Basta você fazer um pequeno exercício aí e você fechar os olhos, se concentrar, ficar num processo de calma, de tranquilidade, de concentração, para chegar em você inspiração, para você pegar um papel, uma caneta e você começar a escrever. Ou uma inspiração para você falar. O que for vindo na sua mente, na sua cabeça, você vai falando, né? É um processo que geralmente é utilizado nos treinamentos mediúnicos, no processo de desenvolvimento da mediunidade. E que é um processo em que ali atua o animismo, né? Ali atua o inconsciente dos médiuns. Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, nós vemos falas até bonitas, emotivas, que são atribuídas a espíritos, mas que na realidade é a manifestação do inconsciente, é a manifestação da própria alma do médium, que traz uma mensagem bonita, belíssima. Por quê? Porque nós também somos espíritos. Estamos encarnados, mas nós também somos espíritos. Então, o que aconteceu ali então? Aconteceu uma comunicação de espíritos? Sim. Mas de qual espírito? Desencarnado? Não. De um espírito encarnado que, para Allan Kardec, para a codificação espírita, o espírito encarnado entende-se como alma. Então, foi uma manifestação da própria alma do médium. O que a gente pode dizer que foi uma manifestação do inconsciente. O parapsicólogo Padre Quevedo, né,
disse essa frase uma vez. A Clóvis Nunes, que é um pesquisador espírita, palestrante, disse essa frase a ele, de que as reuniões mediúnicas e espíritas seriam a dramaturgia coletiva do inconsciente excitado. É uma frase interessante que nos faz refletir de que o Padre Quevedo não está de todo errado, porque em alguns momentos, em alguns centros, eu já presenciei reuniões mediúnicas que de mediúnica não teve quase nada. Foram manifestações da própria alma dos médiuns ou dos supostos médiuns, foram comunicações anímicas, foram comunicações do inconsciente. E isso ficou muito claro, é muito fácil da gente detectar, claro, com o tempo, com o estudo. Uma das maiores dúvidas de quem estuda mediunidade e de quem está no processo de desenvolvimento mediúnico saber até que ponto aquela mensagem que você falou ou que você escreveu é sua ou é do espírito. Essa é uma dúvida que todos já passaram por isso e ainda passam às vezes. Por mais experiente que seja o médium, por mais vivências que ele tenha, ele vai continuar tendo a sua parcela anímica nas comunicações, né? É uma coisa clara. E em alguns momentos pode surgir alguma dúvida de que aquilo que foi expresso foi de um espírito realmente ou foi seu? Houve uma mescla, uma parte do espírito e uma parte sua. Até que ponto foi do espírito? Até que ponto foi seu? Essas são perguntas que sempre surgem para os estudiosos, praticantes da mediunidade, né? E que também, principalmente aqueles que são mais ligados também aos estudos psicológicos e parapsicológicos, para entender todo esse bojo desse processo. Então, o Padre Quevedo não está de todo errado quando diz isso, porque, infelizmente ou felizmente, de fato, algumas reuniões mediúnicas não têm médiuns ostensivos, né? E algumas reuniões mediúnicas, às vezes, são feitas com aqueles iniciantes no processo de estudo mediúnico e que naquele processo vai trazer apenas comunicações anímicas, bem intencionadas, não é uma fraude, não é uma coisa forjada, não é uma coisa inventada, mas é algo que vem de sua própria alma e que é dito com sinceridade, né? Mas que não é de um espírito desencarnado, é do próprio médium ou suposto médium, como você queira entender. Tá dando para compreender? Então, veja que Freud diz uma frase que primeiro olhe para dentro, primeiro busque em você, olhe para dentro, visite você para depois buscar conhecer o que está fora, né? Primeiro olhe para dentro, para suas profundezas, Freud diz. Primeiro olhe para dentro, para suas profundezas. Aí Jung vem e diz o seguinte: quem olha para dentro acorda, quem olha para dentro desperta, quem olha para fora sonha. Analise então, veja que um complementa o outro. Freud diz, olhe para dentro, primeiro olhe para dentro, para suas profundezas. E Jung diz, quem olha para dentro desperta, quem olha para dentro acorda, quem olha para fora só sonha. Então analise que há um processo contínuo, né? Há uma sintonia tremenda nisso. E diante desse aspecto, quando a gente se refere a Freud e Jung, porque Freud foi o pai da psicanálise, porque Jung e Freud estudaram juntos, estiveram juntos, dialogaram, né? Tiveram similitudes e também tiveram muitas diferenças depois, o que fez eles se afastarem. Mas tiveram uma proximidade muito grande, né? Tiveram uma proximidade muito grande, uma relação amiga. E Jung então se afasta e faz a psicologia analítica, a psicologia junguiana, né? Então, diante dessa proposta, analise que Freud e Jung, né, Allan Kardec, todos os três trabalharam com as perspectivas dos sonhos, né? Os sonhos, a interpretação dos sonhos. Né? Então é importante dizer que todos eles trabalharam dentro dessa perspectiva. Allan Kardec, trabalha a codificação espírita a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, né? Então, a partir do Livro dos Espíritos e toda a codificação, há nesses livros um material de estudo, né, dos processos, dos sonhos, das manifestações da alma, dos sonhos, inclusive também a perspectiva no livro vai se dando sequência, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, etc. Bem, a perspectiva kardeciana, então, foi primeiro, né? Foi primeiro. Depois,
Aí vem a interpretação dos sonhos de Freud e depois a interpretação de sonhos de Jung, né? Todos os três têm essa similitude, né? De que foi feita a interpretação dos sonhos. E essa interpretação dos sonhos pode nos levar a diversas possibilidades, como as possibilidades da alma que sai do corpo e que vivencia experiências durante a madrugada, né? Que visita locais, que faz o desdobramento, ou a viagem astral, como muitos chamam, né? Que vive experiências e que volta para o corpo. E outras vezes também há nos sonhos a manifestação do inconsciente. E a manifestação do inconsciente querendo nos dizer, nos alertar, nos mostrar e conversar conosco, trazendo informações sobre nós mesmos e sobre nossas buscas e sobre nossos desejos, sobre nossas vontades, aquilo que nós temos vontade de fazer, mas não temos coragem. Então, muitas vezes no sonho isso aparece, né? Isso aparece. Um desejo, por exemplo, um desejo ardente, um desejo sexual, uma vontade de fazer algo que você considera moralmente errado ou perigoso, que o seu superego contém, mas no sonho às vezes aparece. E por aí vai. Já que eu falei em superego, eu quero dizer que o superego vem pela segunda tópica freudiana, né? A primeira tópica dele fala do consciente, pré-consciente e do inconsciente. E a segunda tópica dele fala justamente do ego, do superego e justamente para a gente trazer essa possibilidade do id. Então, id, ego e superego. Diante disso, a segunda tópica então trabalha com essa possibilidade desse desacordo, né? Dessa briga contínua que fica aí na sua cabeça, na sua mente, do id com o superego. O id quer a manifestação dos impulsos, dos instintos mais primitivos. O id quer as coisas do seu jeito, do seu modo, na hora que eles querem, né? O id quer agora, o id quer manifestar aquela coisa primitiva, o id quer realizar tudo que queira. O superego vai conter isso e vai criticar a vontade do id e vai, inclusive, muitas vezes vir com esse tom de moralidade, esse tom de que aquilo é ruim, aquilo é errado, aquilo é feio, aquilo não é correto moralmente, e então o superego vem trazendo para você a visão basicamente da moral, dos bons costumes, daquilo que você tem introjetado de forma religiosa, da sua criação familiar. Então, tudo que for errado ou que for algo que seja não reto para você moralmente, o superego vai denunciar e o ego vai ficar trabalhando, intermediando, né, entre o superego e o id, né? Essa é a segunda tópica freudiana. Então, o ego vai ficar ali conciliando, né? O ego vai conciliar os conflitos. O ego é um conciliador de conflitos entre o superego e o id. O id, o instinto primitivo, o desejo. O id é essa manifestação justamente do impulso, né? E o superego vem trazer para você lembrar de que isso pode ser errado, isso não é legal. O superego vem criticar, denunciar, contrariar o desejo do id, né? E o ego vai trabalhando isso, manejando, tentando conciliar. Bem, essa é a perspectiva da segunda tópica. E veja que essa guerra na sua mente, que a segunda tópica freudiana traz, essa guerra na sua mente fica também do ponto de vista espiritual, se você for olhar. É aquela coisa da representação do anjinho e do diabinho, dos desenhos animados, dos filmes, que todo mundo conhece. De um lado da sua cabeça está o anjinho, do outro está o diabinho. Então, o diabinho fica dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí vem o anjinho, não faça isso, não faça isso, porque isso não é correto, isso não é legal. Então fica aquela coisa do bem e do mal, do anjinho e do diabinho, né? Uma perspectiva também que fica do que é certo e do que é errado, né? E então, essa coisa fica na sua cabeça, essa coisa vai ficando, e é a representação que se faz muitas vezes nos desenhos dos livros, das orientações também na psicanálise, para você entender
mais ou menos sobre o anjinho e o diabinho, né? Então fica lá o diabinho, que é o id, e o anjinho seria o superego. Isso a grosso modo, porque o superego não é sempre anjinho. O superego também muitas vezes nos tolhe, né? Nos tolhe de situações, de muitas situações. O superego também muitas vezes vem nos perturbar a mente, né? Com essa mania dele de tudo achar ruim, tudo condenar, tudo achar que é errado moralmente, etc, etc, diante de valores, de crenças que você carrega, as crenças limitantes que tanto falamos aqui. Então, o superego vem criticar tudo porque o superego está impregnado das suas crenças limitantes, dos seus valores e daquilo que você aprendeu que é o correto, que é o certo. E que nem sempre é assim, porque você pode estar impregnado de crenças limitantes, limitadoras, que te condicionam a uma situação A ou B ou C, porque também há a sua perspectiva de crença religiosa, daquilo que você acha que é o certo e o que é o errado, etc. Né? Então isso fica na sua cabeça, gerando essa batalha o tempo todo. Né? E a gente já disse em outro vídeo, diante da mente, que a mente é um campo de batalha, diante desse campo de batalha chamado mente, nós temos que ser fortes para dizer que nós somos o comandante, nós é que vamos determinar o que a gente quer, né? Não vamos também nos deixar levar, não vamos ser um soldado da mente, vamos ser o comandante da mente. É isso que a gente tem que ser para que a gente tenha uma saúde psíquica melhor. Por quê? Porque estamos numa fase de tormentos psíquicos. Nunca antes na humanidade a gente tem tantas doenças ligadas ao processo psíquico. As depressões, as ansiedades, as fobias, tudo que você possa imaginar, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, né? Tudo isso que ocorre porque nós estamos diante de muitas pressões. Nunca estivemos tanto levando esse processo mental à exaustão por todas as pressões externas e as pressões internas, porque estamos num período também de busca, e aquele que faz a sua busca do autoconhecimento, esse é que sofre mais, porque esse fica buscando a si mesmo, conhecendo a si mesmo, buscando se burilar, buscando ser uma pessoa melhor e ao mesmo tempo também às vezes precisa de alguma forma ceder ao id, ceder aos impulsos, aos instintos que ainda faz parte de nós, do nosso processo, e nós não podemos também negar tudo que o id deseja. Então às vezes ficamos nessa dificuldade, não é? E isso vai gerando um tormento para a nossa cabeça, um campo de batalha realmente, porque eu cedo ao id ou não cedo, eu vou pelo que o superego me diz que tem que fazer, porque é o correto, porque é a lei, porque é o certo, porque é isso, porque é o que o padre falou, é o que o pastor falou, é o que mamãe falou, é o que vovó disse, ou eu vou também ceder ao id porque eu estou humano, porque eu estou dentro do corpo, porque eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas carências, eu preciso também ceder a alguma coisa porque eu preciso também ter prazer, eu preciso também realizar algumas questões, eu preciso também ter vivências que me remetam a essa coisa mais aqui terra, né? Essa coisa mais animalesca, ou essa coisa que a gente poderia traçar para a espiritualidade, para a Kundalini, para o chakra básico, né? Por exemplo, eu preciso viver a terra também, eu preciso pisar, eu preciso viver diante dessa materialidade, diante das questões também que envolvam essa busca pela coisa mais primitiva. Então também não posso negar a existência de um chakra básico da Kundalini, do id, né? Não posso também negar. E isso também tem a sua necessidade e a sua importância. Então esse jogo é muito sério, fica na nossa mente. Veja que tudo isso que eu estou falando, eu estou trazendo uma conectividade intrínseca, psicanálise e espiritualidade. Totalmente. Falando de despertar espiritual, de busca espiritual, de campo de batalha mental, não é? De questões mediúnicas, anímicas, psicológicas e parapsicológicas. Como não falar que a psicanálise não está conectada com
a mediunidade e a espiritualidade. Como não? Né? Então, diante disso, para a gente não alongar demais o vídeo, eu vou tentar sintetizar aqui, resumir, para a gente não alongar muito. Veja só. Então, a psicanálise trabalha a manifestação do inconsciente, a cura pela fala, né? Você vai falando e você vai buscando isso através desse processo. Então, a psicanálise quer a manifestação do inconsciente. O inconsciente sempre quer se tornar consciente. O inconsciente sempre quer de alguma forma se manifestar, quer chegar, né? Quer que se faça consciente. E aí, essa busca é sempre importante. Também entendemos que, por exemplo, os parapsicólogos estudam a paranormalidade, né? E o que eles dizem é que existe paranormalidade, mas não existe mediunidade, porque não há espíritos encarnados se comunicando. E dentro desse propósito, então, essa reunião mediúnica por exemplo, para Padre Quevedo, que é um parapsicólogo, é uma dramaturgia coletiva do inconsciente excitado. Ou seja, só a manifestação do inconsciente, o que a gente poderia traduzir da própria alma, né? E aí é por isso que existe, por exemplo, a psicometria. Às vezes alguém pega um livro, olha só, alguém pega um livro e coloca a mão sobre o livro, fecha os olhos, se concentra, consegue extrair o que é que tem naquele livro, quem é basicamente o autor, quem escreveu, de onde veio esse livro? Esse livro estava onde? Esse livro estava na casa de uma pessoa que tem uma personalidade assim, assado, que fez isso. Essa pessoa passou depois para outra. Esse livro já passou por algumas mãos ou passou por uma mão. Esse livro veio de uma energia boa, de uma energia ruim, assim ou assado. Ou seja, o paranormal que utiliza da psicometria, né, ele vai conseguir detectar isso, como outros que têm a clarividência. Como não, a clarividência é uma coisa muito real. Eu já testei isso em várias vezes em minha vida. Eu já conversei com pessoas que tiveram visões muito claras de pessoas que elas nunca viram, nunca conheceram, né? E tiveram esse processo de ver imagens até, de dizer onde está a pessoa, como está a pessoa, o que ela está fazendo, ou o que ela está pensando, ou dar características psicológicas da personalidade, do comportamento de determinada pessoa que ela nunca sequer viu ou sabe quem é. Isso existe, eu já tive provas disso. Muito sérias, provas muito contundentes, né? Coisas assim muito fortes mesmo, que eu tenho para te dizer. Então, a clarividência é uma coisa muito impressionante, muito forte, né? Assim como existem os processos telepáticos, a telepatia, né? Eu estou aqui, fecho os olhos, me concentro numa coisa, penso numa coisa, alguém que está próximo a mim, ele pode captar meu pensamento, eu posso captar as ondas de pensamento também dos outros, né? E quando a gente fala em ondas de pensamento, a gente pode se referir isso também de alguma forma ao processo de física quântica, às ondas, captar as ondas, entraria aí também isso, né? E a gente pode também ver a questão da forma pensamento que é falada em muitos livros espíritas e espiritualistas universalistas. O pensamento ganha forma, e quando ele ganha forma, ele fica ali preso àquela determinada pessoa ou a um grupo de pessoas. São as formas pensamentos, que poderia se dizer também, se você tem uma crença enraizada, cristalizada, ou uma crença limitante, aquilo também pode ficar impregnado, ser uma crença pensamento, uma forma pensamento que fica ali com você, grudada em você, grudada nas pessoas que estão ali com aquele tipo de pensamento, entendeu? Então, meus amigos, o vídeo está longo, a gente precisa encerrar, mas antes de encerrar, eu vou finalizar então aqui, dizendo para vocês então, esse tema é um tema que eu procuro levar para palestras, seminários, para estudos profundos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema da psicanálise e espiritualidade, eu estou montando um grupo de WhatsApp sobre isso, para a gente discutir, para a gente conversar. Também eu quero também ter a oportunidade de fazer lives no Instagram sobre esse tema. Então você pode me seguir no Instagram, Facilitador Consciencial. Kardec Lima, Facilitador Consciencial no Instagram. Eu vou trazer reflexões, fazer lives também no Instagram,
não só sobre esse tema, mas tantos e tantos temas sobre vida e espiritualidade agora. Mas eu sou um profundo estudioso e levanto essa bandeira de que psicanálise e espiritualidade estão juntas. O que pode parecer, o que eu digo, o que parece para alguns impossível, inviável, sem nenhuma condição, sem nenhuma conexão, é o contrário. De fato, há toda uma conectividade, toda uma conexão. Aqueles que ainda não enxergaram essa conexão é porque, volto a dizer, ainda não se debruçaram bastante no estudo profundo para entender, ou simplesmente porque têm suas crenças religiosas que impedem e até proíbem que você avance nos estudos e que você possa chegar à conclusão, como eu cheguei, dessa conectividade. E a gente sabe que tem algumas crenças, algumas religiões, que inclusive os pastores, os padres, etc., pedem para você não avançar muito em determinados estudos, não fazer porque aquilo vai lhe tirar de Deus, de Jesus, da igreja, etc. Infelizmente. Então as pessoas, por seguirem essas situações religiosas, colocam barreiras em seu próprio aprofundamento do estudo, querem ficar naquela base mais superficial e querem criar muros, divisões entre psicanálise e espiritualidade, por conta de uma condição de crença religiosa. A gente respeita, mas a gente considera um erro, por conta de que nenhuma religião pode impedir o avanço do conhecimento, do aprofundamento, do estudar, do conhecer e do realmente você se instruir. Então é isso que a gente pensa, entendeu? Então, por isso que eu citei no início, essa história de psicanálise cristã é uma aberração, que se você vê isso, não deve dar credibilidade, porque é um absurdo. Isso é só para mentes de pessoas que são dominadas por essa situação da condição religiosa, de suas crenças, são fanáticas, alucinadas e que em tudo tem que colocar a palavra cristã depois, né? Tudo na vida tem que colocar cristão. Eu tenho impressão até, peço licença para dizer isso aqui a vocês, mas eu tenho impressão até que em algum momento vão criar o filme pornô cristão. Só é o que está faltando. O filme pornô cristão, né? O pornô cristão. Porque tudo querem dar um viés cristão para poder dizer que pode, é bom, está liberado, não é? Então, é uma situação ridícula e que a gente tem que tecer essa crítica aqui, porque realmente é inadmissível, tá certo? Eu vou encerrar o vídeo porque está muito longo, mas eu quero agradecer demais a você que chegou até aqui. O assunto, claro, não se esgota aqui. É muito longo, é necessário a gente conversar muito mais e eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de deixar o like, por favor. Pede para mais pessoas assistir esse vídeo. Pessoas da área da psicanálise, pessoas da área da terapia. É muito importante, né? Estudantes da psicanálise, né? Da psicologia. Por favor, compartilhe o vídeo. Não esquece de dar o like, ative o sino das notificações. E dá uma força aí para o canal, pede para teus amigos, teus colegas também deixar o like e principalmente se inscrever no canal, que a gente precisa divulgar melhor esse conteúdo, fazer esse conteúdo chegar a muito mais pessoas. Para isso, eu preciso humildemente da ajuda de todos vocês. Peço essa colaboração sincera e que vocês possam dar essa força para mim, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado de coração, deixem seus comentários, nos ajudem, dê o feedback. Estamos aqui para dialogar e construir juntos cada vez mais o conhecimento e a vivência de uma vida melhor através do autoconhecimento, da espiritualidade e de tudo aquilo que possa somar para que a gente possa viver melhor. Um grande abraço a todos.